Boa noite a todos, que Jesus nos abençoe nesta hora que aqui vamos estar, onde vamos então continuar o estudo do livro O Céu e o Inferno e abordar o tema que me foi dado para a palestra de hoje, que é o Purgatório. Começamos com a sua história. Na Idade Média notamos o desenvolvimento de uma série de fatos e experiências históricas que fizeram da Igreja uma das mais poderosas instituições daquela época. A difusão dos preceitos cristãos pela Europa e em outras partes do mundo fez com que os dirigentes desta denominação religiosa interferissem profundamente nos hábitos, concepções e modos de agir de um grande número de pessoas daquela época. Apesar da visibilidade de todo esse processo, não podemos chegar à simplista conclusão de que os clérigos conseguiam fazer com que as pessoas fizessem aquilo que eles bem entendessem. A Igreja influiu na sociedade da sua época, mas também houve situações em que essa poderosa religião também teve de dialogar com os impasses gerados pelos seus próprios seguidores, pelas próprias questões que o próprio povo levantava àquilo que lhe era imposto à época. Para compreendermos tal ponto, podemos tomar a questão da vida após a morte como um interessante exemplo. O cristão estava destinado às glórias e ao conforto dos céus, se praticasse bem, e ao tormento eterno mantido nas profundezas do inferno, se praticasse mal. As proposições de destinos tão diferentes fez com que vários fiéis buscassem uma vida predominantemente voltada para a garantia de salvação. Mas, como bem sabemos, desde aquele tempo, os pecados atingiam a muitos cristãos e, por isso, pairava uma enorme dúvida sobre qual seria o destino de alguém que não foi nem completamente bom, nem completamente mau. E assim, desta maneira, se iniciava o questionamento do povo sobre o dogma do céu e do inferno. Nesse período, é interessante frisarmos que a ordenação social legitimada pela Igreja passava a escapar do seu controle. O mundo medieval, antes dividido entre clero, nobreza e servos, passava a ganhar a entrada de pessoas que não se ajuntavam completamente a esse modelo harmónico dos clérigos medievais. Passando a viver no efervescente ambiente urbano, muitos fiéis e clérigos não tinham meios seguros para dizer se alguém levou ou não uma vida louvável aos olhos de Deus. Desse fato, essa discussão era bastante antiga e já tinha presença nos escritos de Santo Agostinho no século IV. Santo Agostinho está aqui representado nesta imagem. Ele foi um filósofo, escritor, bispo, importante teólogo cristão no norte de África durante a dominação romana. Suas concepções sobre as relações entre a fé e a razão, entre a Igreja e o Estado e o Estado, dominaram em toda a Idade Média. Segundo esse teólogo medieval, o indivíduo que teve uma vida mais inclinada ao pecado seria destinado ao inferno, mas poderia sair dessa condição através das orações feitas pelos vivos em sua memória. Já aqueles que não foram inteiramente bons passariam por um estágio de purificação que poderia trazê-lo para os céus. O Evangelho não faz menção alguma do purgatório, o mesmo que só foi admitido pela Igreja no ano de 593. É incontestavelmente um dogma mais racional e mais conforme a justiça de Deus que o inferno, porque estabelece penas menos rigorosas e resgatáveis para as faltas de gravidade mediana. Ou seja,
alguém que comete uma falta menos grave não poderia ser condenado ao inferno como alguém que cometesse uma falta muito grave. O princípio do purgatório é, pois, fundado na equidade, porque, comparada à justiça humana, é a detenção temporária a par da condenação perpétua. Que julgar de um país que só tivesse a pena de morte para os crimes e simples delitos. Ou seja, todos seríamos julgados da mesma forma, independentemente daquilo que nós tivéssemos feito. Se fosse menos grave ou muito grave, era igual para todos. Sem o purgatório, só há para a alma duas alternativas extremas: a suprema felicidade ou o eterno suplício. E nessa hipótese, que seria das almas somente culpadas de ligeiras faltas? Ou compartilhariam da felicidade dos eleitos, ainda que imperfeitos, ou sofreriam o castigo dos maiores criminosos, ainda quando não houvessem feito muito mal, o que não seria nem justo nem racional. Mas necessariamente, a noção de purgatório deveria ser incompleta, porque apenas conhecendo a penalidade do fogo, fizeram dele um inferno menos tenebroso, visto que as almas aí também ardem, embora em fogo mais brando. Sendo o dogma das penas eternas incompatível com o progresso, as almas do purgatório não se livram dele por efeito do seu adiantamento, mas em virtude das preces que se dizem ou que se mandam dizer em sua intenção. O que já percebemos que acontece exatamente o contrário. É através do esforço que nós fazemos para nos melhorarmos é que saímos dessas condições. E se foi bom o primeiro pensamento, outro tanto não acontece quanto às consequências dele decorrente, pelos abusos que originaram. As preces pagas transformaram o purgatório em mina mais rendosa que o inferno. O purgatório originou o comércio escandaloso das indulgências, por intermédio das quais se vende a entrada no céu. E eu agora pergunto, será que essa entrada no céu se vende? Qual seria o nosso merecimento se isso acontecesse? Este abuso foi a causa primária da reforma protestante, levando Martinho Lutero a rejeitar o purgatório. Martinho Lutero, está ali representado na figura, foi um monge agostiniano e professor de teologia germânico, que tornou-se uma das figuras centrais da reforma protestante. Levantou-se veemente contra diversos dogmas do catolicismo romano. O grande questionamento que movia Lutero era a questão da venda das indulgências. Isto é, a Igreja pedia doações em dinheiro em troca do perdão pelos pecados. Quando a Igreja tinha objetivos importantes, ela realizava uma venda especial de indulgências. Como já não bastasse o que fazia, ainda tinham uma venda mais especial. E incentivava as pessoas a darem contribuições em troca desse perdão e da garantia da salvação. Olha quanta responsabilidade àqueles que viveram na época e que muitos deles fomos nós. Quanta responsabilidade. Jamais foram determinados e definidos claramente o lugar do purgatório e a natureza das penas aí sofridas. À nova relação estava reservado o preenchimento dessa lacuna, explicando-nos a causa das terrenas misérias da vida, das quais só a pluralidade das existências poderia mostrar-nos a justiça. E eu agora questiono, mas afinal, o que são essas misérias da vida? Esses sofrimentos que nós temos, essas dores que nós temos, essas dificuldades que nós temos, o que são elas? Essas misérias decorrem necessariamente das imperfeições da alma. Pois, se esta fosse perfeita, não cometeria faltas, nem teria
de sofrer-lhe as consequências. Daí a importância da tomada de consciência que nós devemos fazer sobre todas as nossas ações, sobre tudo aquilo que nós fazemos. O homem que na terra fosse, em absoluto, sóbrio e moderado, por exemplo, não padeceria enfermidades oriundas de excessos. O mais das vezes, ele é desgraçado por sua própria culpa, pelas escolhas que nós fazemos. Porém, se é imperfeito, é porque já o era antes de vir à terra, expiando não somente faltas atuais, mas faltas anteriores não resgatáveis. Reparar em uma vida de provações o que outrem fez sofrer em anterior existência. As vicissitudes que experimentam são, por sua vez, uma correção temporária e uma advertência quanto às imperfeições que lhe cumpre eliminar de si, a fim de evitar males e progredir para o bem. Ou seja, nós necessitamos da reencarnação para resgatarmos estas dificuldades. A gente erra muitas das vezes nesta existência e muitas das vezes cobramos já algo dessa existência, mas também temos bagagem que trazemos de trás e é necessário a gente fazermos essa correção. São para a alma lições da experiência rudes às vezes, mas tanto mais proveitosas para o futuro, quando profundas as imperfeições que deixam. Essas vicissitudes ocasionam incessantes lutas que lhe desenvolvem as forças e as faculdades intelectivas e morais. Por essas lutas, a alma se retempera no bem, triunfando sempre que tiver força para mantê-las até ao fim. O prémio da vitória está na vida espiritual, onde a alma entra radiante e triunfadora como soldado que se destaca de refraga para receber a palma da glória, quando nós conseguimos cumprir aquilo com que nos comprometemos a vir cá ou aquilo que nos é imposto. Quando nós realmente conseguimos fazer isto, nós vamos mais leves, porque purgamos essas imperfeições que temos e essas dívidas. Mas afinal, o que é o purgatório? No Livro dos Espíritos, na questão 1013, Kardec coloca a espiritualidade, que se deve entender por purgatório. E os Espíritos nos respondem: dores físicas e morais. O tempo da expiação. Quase sempre na terra é que fazeis o vosso purgatório. E que Deus vos obriga a expiar as vossas faltas. O que o homem chama purgatório é, igualmente, uma alegoria, devendo-se entender como tal, não um lugar determinado, porém o estado dos espíritos imperfeitos, que se acham em expiação até alcançarem a purificação completa, que os levará à categoria dos espíritos bem-aventurados. Operando-se essa purificação por meio de diversas encarnações, o purgatório consiste nas provas da vida corporal, ou seja, não é um lugar físico, mas sim um estado de alma em que nós nos encontramos. A cada um segundo as suas obras. Isto foram palavras que Jesus nos transmitiu e ao transmiti-las ele alertou-nos que as nossas obras elas tinham encargos, tinham responsabilidades e que nós teríamos assim que responder por elas. E quando? E onde? É nas sucessivas encarnações que a alma se despoja das imperfeições, até que esteja bastante pura para deixar os mundos de expiação, como a terra, onde o homem expia o passado e o presente, em proveito do futuro. Ou seja, sofremos nesta vida porque não nos esforçamos suficientemente noutras existências que tivemos. Depende de cada um prolongar ou abreviar a sua permanência, pois o livramento se dá não por conclusão de tempo, nem por mérito alheios,
mas sim pelo próprio mérito de cada um de nós. Ou seja, cabe a cada um de nós ser mais rápido ou menos rápido, sofrer mais ou não sofrer para ser perfeito. Devido às suas imperfeições, o espírito culpado sofre primeiro na vida espiritual, sendo depois facultada a vida corporal como meio de reparação. A expiação no mundo dos espíritos e na terra não constitui duplo castigo, porém um complemento, um desdobramento do trabalho efetivo a facilitar o progresso. Do espírito depende aproveitá-lo. Deus concedeu-nos, então, essa liberdade de nós escolhermos por onde nós queremos ir, se queremos ir no bem, se queremos ir no mal. E o que a nossa doutrina tem a dizer sobre o purgatório? Será que ela a aceita? O Espiritismo não nega, antes confirma a penalidade futura. Ou seja, temos que corresponder no futuro pelos erros que nós cometemos no passado. O que ela destrói é o inferno localizado, com as suas fornalhas e penas irremissíveis. Como já vimos, não se trata de um lugar físico. Cristo serviu-se da palavra inferno, a única usada como termo genérico, para designar as penas futuras sem distinção. Porquê? Porque àquela época, quando ele esteve cá na Terra, nós assim o entendíamos. A nossa capacidade de compreendermos ainda era muito limitada. E por vezes várias palavras tinham a mesma palavra tinha vários significados. Não nega o purgatório, pois prova que nele nos achamos e definindo precisamente, explicando a causa das misérias terrestres. O Espiritismo repele a ideia da eterna condenação, porque temos sempre a oportunidade de resgatar as nossas faltas quando nós reencarnamos. No Livro dos Espíritos, na questão 1012, Kardec questiona novamente a espiritualidade. Haverá no universo lugares circunscritos para as penas e gozos dos espíritos, segundo seus merecimentos? E a espiritualidade responde. Já respondemos a esta pergunta. As penas e gozos são inerentes ao grau de perfeição dos espíritos. Cada um tira de si mesmo o princípio de sua felicidade ou de sua desgraça. E como eles estão por toda a parte, nenhum lugar circunscrito ou fechado existe, especialmente destinado a uma ou outra coisa. Quanto aos encarnados, esses são mais ou menos felizes ou desgraçados, conforme é mais ou menos adiantado o mundo em que habitam. E Kardec questiona novamente a espiritualidade. De acordo então com o que vindes de dizer, o inferno e o paraíso não existem, tais como o homem os imagina, são simples alegorias. Por toda a parte há espíritos ditosos e inditosos. Entretanto, conforme também já dissemos, os espíritos de uma mesma ordem se reúnem por simpatia, mas podem reunir-se onde queiram, quando são perfeitos. A localização absoluta das regiões das penas e das recompensas só na imaginação do homem existem. Provém de sua tendência a materializar e circunscrever as coisas cuja essência infinita não lhes é possível compreender. Concluímos assim que a palavra purgatório sugere a ideia de um lugar circunscrito, eis porque mais naturalmente se aplica à Terra do que ao espaço infinito onde erram os espíritos sofredores
e tanto mais quanto a natureza da expiação terrena tem os caráteres da verdadeira expiação. Entendemos assim por purgatório as dores físicas e morais, o tempo da expiação. Quase sempre é na Terra que fazemos o nosso purgatório, ou seja, que expiamos, resgatamos as nossas faltas. Não é a Terra que é o purgatório, porque ela é neutra. Mas sim, nós que reencarnamos nela é que fazemos da Terra o nosso purgatório. Melhorados os homens não fornecerão ao mundo invisível senão bons espíritos. E estes, encarnando, por sua vez, só fornecerão à humanidade corporal elementos aperfeiçoados. A Terra deixará então de ser um mundo expiatório e os homens não sofrerão mais as misérias decorrentes das suas imperfeições. Aliás, por esta transformação que neste momento se opera, a Terra se elevará na hierarquia dos mundos. Ou seja, nós neste momento estamos a passar pelo processo de transição planetária para mundo de regeneração. Então, cabe a cada um de nós, aqui presentes e fora daqui, tomarmos a consciência das nossas ações, das nossas atitudes. Não olharmos para o outro, vendo que ele é imperfeito, mas sim olharmos para nós, compreendermos as nossas imperfeições. Porque só assim é que nós vamos despertar, preocupar-nos em deixarmos de ser materialistas e começarmos a preocupar-nos mais em espiritualizar-nos. Porque só assim é que nós vamos dar o nosso contributo para que o planeta evolua, nesta oportunidade que o Pai nos dá no agora, e para quando nós voltarmos, o encontrarmos também melhor. Pela vossa atenção, muito obrigado.